Fala pessoal, estamos aqui em mais um Isbel Talks. Estou aqui com um convidado mais do que especial, Silas com C de Cristo. Com C de Cristo. Silas com C de Cristo. Eu vou apresentá-lo já já e ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a família, para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Mas antes disso eu quero lembrar a você que esse ano é o ano 70 do Isbel. O Isbel está de aniversário, a velhinha de 70 anos, cara. É difícil até achar velha de 70 anos no mercado por aí afora, mas o Isbel está completando 70 anos e estamos em período promocional. A gente está com o curso de teologia completo pelo menor valor que já existiu aqui na história, que é R$100 por mês. Para estudar uma teologia sólida, saudável dessa, que vai abençoar a sua igreja, sua vida, sua família. Por esse preço, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, não. E além disso, muitas pessoas acham que estudar teologia, né, ou estar envolvido com o Isbel de alguma forma, é simplesmente para formar pastores, ministros do evangelho, e não apenas isso, tá? A teologia e os nossos estudos, os cursos, é para o cristão leigo mesmo, é para quem deseja aprender um pouco mais da palavra de Deus, anunciar isso de forma correta, com responsabilidade, né? E para o cristão comum. Então, eu não quero estudar o curso de teologia completo, 3 anos. Eu tenho certeza, se você entrar em contato com a gente aqui, nosso link aqui abaixo do canal no YouTube, também no Instagram, no direct, você vai encontrar um curso que vai atender a sua necessidade. Um deles que está em promoção também é Dores da Alma, que fala sobre os dilemas emocionais da população mundial, né, que envolve a todos, e como você pode cuidar disso de forma bíblica. É bom ou não é, Silas? Excelente. Excelente. Então, você está tendo todas essas oportunidades aí. Ano 70 do Isbel. E é só esse ano, viu? A partir do ano que vem, os preços voltam ao normal. Bom, gente, vamos conversar aqui com o Silas. O Silas, para você que não conhece, eu vou apresentar ele um pouco aqui, mas ele vai falar um pouco mais do que eu a respeito. Mas é o seguinte, o Silas, desde que eu cheguei no seminário, ele é o cara... Ele é um bom wesleyano. Toda vez que o pessoal vai perguntar alguma coisa sobre o Wesley, alguma referência e tal, conversa com o Silas. O Silas vai te ajudar com isso. O Silas é um bom wesleyano. É um dos nossos professores aqui também na instituição. A matéria que você leciona é, inclusive, a matéria de Wesley, não é isso? Teologia. Sim. De Wesley. E a gente vai estar conversando sobre isso aqui hoje. Você que tem suas dúvidas aí, a gente não consegue encontrar muitos materiais a respeito disso, né? Não. Então, vai ser muito bom. A gente trouxe alguns materiais para indicar também aqui. Ó, só teve que segurar o homem porque ele ia trazer a biblioteca. Mas ele trouxe alguns livros aqui. Mas queria que você se apresentasse, cara, sua família, com que você trabalha também. Lucas, eu quero primeiramente agradecer aí o convite. Eu me sinto honrado por poder estar nessa mesa aqui hoje, de poder falar sobre um assunto tão apaixonante como é a teologia, falar das coisas de Deus, do Senhor, da pessoa bendita de Jesus Cristo. Privilégio mesmo diante de Deus que eu reconheço aqui perante os irmãos. Eu estudei teologia, eu cheguei cedo no seminário. Eu fui com 18 anos, eu fiz um curso aqui na cidade de Londrina, na Unifil. Legal, cara. Era um curso, na época, de 4 anos. Eu cursei os 4 anos aqui na cidade de Londrina mesmo. Eu servi o Senhor nessa cidade aqui, numa igreja diferente da que eu estou hoje. Eu era da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista aqui em Londrina, na época em que eu cursei o seminário. Na época você era amigo do Adriano, né? Já andava com o Adriano na época. Ó, tá vendo? É amigo do primo de Paulo. O Adriano é meu amigo já faz boas referências. Tempo. E, na verdade, eu iniciei antes que ele, né? Ele terminou depois o curso, eu entrei em 2003 e estudei então esses 4 anos. Procurei sempre conciliar a teologia com a prática, porque essa é uma identidade da visão teológica wesleyana, né? Legal, cara. A experiência é um elemento fundamental na cosmovisão wesleyana, então sempre procurei conciliar a teologia e a prática pastoral, lidar com as pessoas, com o povo, que é um jeito de você pensar corretamente a teologia, né? Ou seja, as convicções teológicas mais profundas devem aparecer inevitavelmente na pastoral. Ou seja, as convicções pastorais não podem ocultar as suas convicções teológicas mais profundas, né? Eu sempre procurei conciliar sempre a teologia e a prática. Em outubro agora vai fazer 14 anos que eu casei. Tenho um filho de 12 anos com o nome de Estevão.
um nome muito importante para mim, porque é o evangelho que chegou até nós, é o evangelho de Estevão. De Estevão. Né? Foi o primeiro que compreendeu que a obra do Espírito Santo era para além de Jerusalém, para além de Israel. Então, o nome dele carrega esse simbolismo muito importante para mim. A Amanda ela já fez esse ano 8 anos, né? Então, tem um filho de 12 e uma menina de 8 anos. Em outubro, agora, vai fazer 14 anos que eu sou casado. Dei aula aqui no seminário por 2 anos. E agora estou aqui diante de você. É isso aí, cara. E vai voltar algumas vezes. bate-papo. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo hoje vai pedir para eu chamar o Silas mais algumas vezes. A gente já conversou também, né, que a gente já vai marcar um próximo podcast para a gente estar fazendo uma leitura aí da Carta de Romanos, né, capítulo 9 a 11, que é um texto muito querido por muitas pessoas e a gente vai ler. Só antecipando, que eu disse que eu ia dar algumas pitadas, né, quando a gente entrasse nesse assunto, que é a perícope, é o recorte em que será feita a redefinição do que é eleição no Novo Testamento feito pelo apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo vai ressignificar o que é eleição em Romanos capítulo 9, 10 e 11, né, porque já existia um conceito de eleição e o Paulo vai ressignificá-lo de modo extraordinário, que se você me der essa oportunidade, estaria aqui com você. Você que já entende um pouco, que ouviu o argumento do cristão, você já está gerando expectativa para isso. Mas, Silas, queria que você desse aqui a dica dos livros já para as pessoas, né? Vamos apresentar os livros aí para eles. Rapaz, isso com o maior prazer, tá? Esse texto aqui de Wesley é um texto muito pouco conhecido, mas ele fala sobre a predestinação calmamente considerada, porque Wesley, ele foi um pensador que a sua atividade pastoral teve quase 90 anos de ministério, né? Ou seja, a vida de Wesley foi muito longa. Então, ele foi chamado a se pronunciar sobre vários assuntos, né? Sobre o deísmo inglês, sobre o pietismo, sobre o entusiasmo, sobre a revolução industrial que acontecia na Inglaterra dos seus dias, as convulsões sociais, o que a igreja deveria fazer. Então, ele foi chamado a se posicionar sobre vários assuntos e ele nunca se furtou disso. Então, ele também responde sobre a questão do tema da predestinação, porque existia sempre essa ênfase no puritanismo inglês. E Wesley, então, é chamado para fazer essas considerações sobre a predestinação, ao que ele não se furta. Está aqui escrito nesse livrinho, eu indico para quem quiser ler e se interessar pelo assunto, né? Depois a gente tenta colocar link dos livros lá para facilitar. Vocês que estão aqui me ajudam com isso, beleza? Esse outro livro aqui, embora não seja da escola wesleyana, é uma tese de doutorado do William de Boer. Ele escreve muito sobre Armínio, propriamente dito, que Armínio é um teólogo muito detratado nos nossos dias, sem as pessoas terem sequer lido uma linha dele, né? Então, tem um livro aqui interessante que, por tudo que eu entendo da teologia moderna, por assim dizer, o conceito de duplo amor é o que pode salvar a igreja de um pós-cristianismo aqui no nosso Brasil. O conceito de duplo amor, na verdade, não foi ele foi desenvolvido por Armínio, mas ele foi, na verdade, sobre a pena de um teólogo medieval. O conceito de duplo amor é de Aquino. Tá? Então, é uma coisa interessante aqui também. E um ponto que você falou, né, sobre o fato das pessoas conhecerem Armínio sem lerem uma linha dele. E como é que essas pessoas conhecem? Elas conhecem pelos que já argumentam, talvez, contra a teologia arminiana, né? E esse é um papo legal para a gente ter também, porque até indicações de livros também. Isso que a gente está fazendo aqui agora é tipo, para você entender o que realmente ele pensava, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com você, né? Que eu comecei a citar algumas coisas. Não, mas Armínio pensa assim. Não, quem disse a você que isso é de Armínio? Armínio nunca escreveu nada a respeito disso, mas bem legal. Vamos pro próximo aí. Só dentro dessa esteira ainda, falar... o termo arminianismo, ele funciona numa roda dialética como o elemento a que você vai vencer. Então, você precisa edificar ele primeiro, para você derrotar o pensamento daquilo que você chama de arminianismo, a fim de surgir dali uma outra teologia. Ou seja, a teologia, normalmente, a reformada, ela costuma ser uma reação, ela não é proativa, ela reage a uma teologia já vigente, que ela precisa dar esse nome de arminiano para fazer com que a sua teologia solte aos olhos e tenha mais representatividade, né? Em contrapartida, a escola arminiana não se vale da escola reformada para ter os seus pressupostos, né? Ela é mais proativa nesse sentido. O comentário de Romanos, para a gente não ficar falando só sobre isso, né? É uma visão mais pastoral, mais teológica, mais dogmática
da Carta de Romanos, do Craig Keener, embora existam outros textos exegéticos também de mais refino, como, por exemplo, aqui também essa obra aqui do Grant Osborne, né, que daí ela já é mais voltada à questão exegética propriamente dita, que é um pensamento aqui arminiano, ele é um arminiano clássico, né, o Osborne. Ou seja, existe literatura agora chegando no mercado para a gente conseguir saber o que significa o arminianismo, né? Sem falar dele, sem saber. É um estudo de eleição que eu acredito ser o melhor tratado sobre a doutrina da eleição que a gente tem disponível hoje, para quem quiser interessar e se aprofundar no assunto. Eleitos no Filho, né? Um estudo sobre a doutrina da eleição. O Schenck é um reformado convertido, né? Um reformado convertido a mim é engraçado. E aqui é o texto que eu acho mais importante, mais interessante sobre Wesley, propriamente dito. Quero indicar esse livro aqui. Porque a teologia de Wesley não foi um pensador igual Lutero, Calvino, que teve tempo de elaborar uma teologia, até mesmo porque Wesley sabia, ele estava ancorado na teologia anglo-católica, na qual ele fazia parte. Então, ele não tinha que criar uma nova teologia, como os reformadores tiveram que fazer. Então, Wesley sempre veio da tradição anglo-católica. Então, todo o seu pensamento e a sua contribuição teológica ela está esparramada em diversos textos da sua atividade missional e também nos seus textos que ele redigiu. E o Maddox faz isso. Ele consegue fazer uma leitura robusta e consegue, então, traçar o pensamento de Wesley sobre aquilo que ele chama das preocupações últimas, né? As preocupações orientadoras de Wesley está nesse livro aqui. Que muito eu quero bom, indicar. cara. É quase que um compilado, né? Quase que um compilado. Quem quiser compreender a teologia de Wesley, diferentemente, por exemplo, se alguém quer compreender a teologia do Calvino, eu vou indicar lá as Institutas. Diferentemente do Wesley, a gente não tem esse trabalho, esse tratado, né? Catecismo, algo parecido, Isso, né? O pensamento. O Wesley entendeu que não era necessário. Ele estava dispensado disso porque a teologia da qual ele já fazia parte já estava preparada, né? Não precisa escrever algo novo, né? Exatamente. E aí a sua contribuição teológica ela está esparramada, de modo que esse trabalho aqui que o Maddox faz é impressionante. Bom, gente, muito bom. E só de indicação aí já dá para você fazer uma reviravolta, né? no que você tem lido, né? No que você sabe e o que está aprendendo. Bom, hoje a proposta dessa conversa aqui é fazermos a leitura hermenêutica de alguns textos aqui bem legais, que são utilizados por muitas vezes para defender algo e algo que a gente vem conversando até chegarmos aqui é que muitas estruturas são postas antes para que depois as pessoas peguem o texto. Eu gosto muito do exemplo que você dá, né? Que é, olha, tem um banheiro inteiro, já tem pia, já tem espelho, só está faltando uma torneira. Aí a torneira é preenchida justamente com aquele versículo lá e que muitas vezes muitas vezes não, né? Eu acho que todas as vezes que isso é feito sem um bom embasamento, isso vai terminar trazendo uma informação errada, né? E o caminho que a gente vai percorrer aqui para você já se preparar, nós vamos começar lendo Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Fazer igual quando a gente está pregando, né? Convidando os irmãos, abra a sua Bíblia, não fique sem abri-la, em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 2. Vou dar tempo a você abrir, né? Vamos lá, Silas. Esse texto ele é muito curioso, porque a gente que lida com teologia, com escolas teológicas, esse texto ele vai aparecer com certa frequência. Ele é um texto de muita disputa no campo exegético. Você vai ter um material vastíssimo sobre a interpretação exegética, hermenêutica, de como se dá esse texto, onde ele está inserido. E eu já li bastante coisa sobre isso e, em geral, a interpretação, a exegese costuma ficar com os holofotes em cima do versículo 8. E eu queria ampliar, por que eu fiz questão de citar 2, 8 e 9? Porque a leitura do 9 é fundamental para compreendermos aí o que o texto está querendo dizer, né? Então, se a gente lê assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Se você para aí, você vai ter uma tendência interpretativa
se você parar o texto aí. Mas se você continuar, ou seja, não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, Efésios, então, 2, 8 e 9, vai lançar mais luzes sobre a correta interpretação desse texto, né? Porque qual que é o grande ponto de disputa? Que a fé seria o dom. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé, e a fé não vem de vós, ela é um dom de Deus. Então, normalmente o texto é citado para fundamentar esta ênfase de que a fé é um dom de Deus. Porém, a interpretação que a gente consegue claramente ver aqui no texto é que é o seguinte: porque pela graça são salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, e é dom de Deus. Versículo 9, que é o chave, que eu dou destaque para ele. Não de obras para que ninguém se glorie. Aí eu quero fazer uma questão interativa aqui com você. Vamos lá. O que não vem das obras para que ninguém se glorie? Bom, lendo, é possível interpretar como sendo a salvação, mas pela sua provocação, provavelmente já é a fé. Não, é a salvação mesmo. É a salvação. O que não decorre das obras é a salvação. Então, o que o texto está fundamentando é o seguinte: todas as sentenças vão ser direcionadas à salvação. Então, a salvação é pela graça. A salvação é mediante a fé. A salvação não vem de vós. A salvação é um dom de Deus. A salvação não decorre das obras para que ninguém se glorie. É isso que o texto está querendo dizer aqui. Ou seja, se a gente quiser dar mais tinta na interpretação de que a fé é um dom, a gente não vai conseguir fundamentar bem neste texto, embora a fé seja de fato um dom, mas aqui não serve para fundamentar, esse texto não serve para fundamentar isso agora, tá? Porque todas as sentenças aqui diz respeito à salvação. Se você ler tudo conforme eu disse para você, é tudo sobre a salvação aí. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Vocês são salvos pela graça, então, portanto, a salvação é pela graça, a salvação é mediante a fé, a salvação não vem de vós, a salvação é um dom de Deus e a salvação não decorre das obras para que ninguém se glorie. Muito bom. Os internautas têm alguma dúvida? Não? Pode? Tem várias. Não, pode participar também, cara. Pode participar. Então, no caso aí, porque assim, então a defesa do outro lado seria que tipo, a fé é um dom de Deus, portanto o homem não teria direito de escolha, porque a fé foi Deus que trabalhou nele. Então nesse texto o que eu estava querendo argumentar é que o foco não é esse, o foco é a salvação em si, no caso da graça. O que eu quero dizer é que, não defendendo nenhuma escola teológica agora, apenas fazendo a questão interpretativa do texto. O que o texto quer dizer são essas 5 sentenças em relação à salvação. Quais são as 5? A salvação é pela graça, a salvação é mediante a fé, a salvação não vem de vós, a salvação é um dom de Deus e a salvação não decorre das obras para que ninguém se glorie. Amém, Igreja Evangélica Brasileira. Você tem alguma dúvida? Vamos continuar a nossa leitura e a gente separou da seguinte forma. Nós vamos ler primeiro Efésios e agora nós vamos para João, capítulo 6, versículo 44. João. Tô ofegante aqui, gente. Tu acredita? Interessante isso, né, cara? Porque a gente sabe que é impossível, né? Sanar dúvidas num tempo como a gente está tendo aqui agora, né? Por isso que a importância, gente, de todas as vezes que for compartilhado materiais, por exemplo, para estudo, isso tem a ver com tudo que está sendo comunicado. Então, não adianta você construir algo em cima de poucas palavras, como a gente está compartilhando aqui, né? O Silas, por exemplo, quantos anos de estudo tem Silas, hein, Silas? Para a gente estar tendo essa conversa aqui hoje. Então, essa é a questão, né? Não utilize desse podcast como sendo base para a sua vida no quesito teologia, né?
base para tudo que você vai construir a partir de então. Cara, não, isso é um fragmento do que você está construindo teologicamente, né? É uma contribuição. É uma contribuição. A gente vai conversar o quê aqui? 1 hora e alguns minutos? Então, esse tempo não é impossível de sanar tudo, né? Mas desde já também quero lembrar vocês de ir colocando seus comentários aqui embaixo, porque no próximo momento a gente pode trazer os comentários que foram feitos. Bom, o texto que nós vamos ler é João 6:44. João 6:44. Cheguei nele aqui. Pois ninguém, absolutamente ninguém, pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu o ressuscitarei. Um detalhe importante que eu quero dizer sobre esse texto, porque eu fiz uma jornada teológica, né? Eu fazia parte de uma universidade reformada. Embora a cosmovisão reformada não estava em voga na época, todavia era um seminário presbiteriano que eu fazia. E eu me lembro que, como esses temas não estavam em embate na época, nós passamos por alto sobre a questão da cosmovisão reformada ou a sua concorrência, né? Então, não era essa a questão, mas durante a atividade missional, durante a atividade ministerial com o povo, com a igreja, foi surgindo paulatinamente o calvinismo, embora ele esteja na sua forma mais florida agora, né, mais robusta, porque ocupou bastante espaço na internet, você tem bons pregadores, bons pastores, um bom conteúdo, boas universidades, né, uma longa tradição. Se for falar de personalidade mesmo, as maiores referências talvez na internet hoje esteja com pregadores reformados, né? Isso. Então, de algum modo, eu tive que lidar com isso também, né? E eu quero dizer que esse texto ele é muito interessante porque ele sempre funcionava como um último elemento a ser superado, né? Porque eu intuitivamente discordava da cosmovisão reformada e todos os outros textos que me foram apresentados, com o tempo eu fui estudando, tendo contato com as outras exegeses, fazendo cursos, viajando, indo atrás de pessoas que realmente são representantes da escola wesleyana, né? Então, esses textos eles foram caindo um a um. Todavia, João 6,44 persistia, porque em qualquer igreja reformada que você for, em qualquer estudo que vai ser dito sobre a escolha soberana de Deus, esse texto de alguma hora, mais cedo ou mais tarde, vai aparecer, né? Então, olha, veja, Deus faz uma chamada, ele convence o coração humano e essa pessoa, então, convencida por Deus mediante o seu Espírito Santo, vai a Jesus. E o texto que é citado é João 6,44. Mas eu queria trabalhar aqui, então, com vocês na questão exegese e eu quero afastar essa ideia de que essa é uma interpretação wesleyana. Essa é uma interpretação do texto que eu vou fazer agora, tá? Então, o que acontece? Em João, nós temos a mais robusta cristologia do Novo Testamento. Ou seja, a grita de Jesus é o tempo inteiro dizer que ele e o Pai são um. Quando Jesus faz isso, os judeus dizem, olha, tem demônio. Ou seja, é intolerável, insuportável para os judeus ouvir que Jesus é um com o Pai. A gente vai ver que em começa o Evangelho assim. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então, o Evangelho de João é um grande hino cristológico. É onde a gente tem a cristologia mais robusta do Novo Testamento, sem dúvida, é aqui no Evangelho de João. Então, o texto de João 6,44 está nos ensinando cristologia, ou seja, Jesus e Deus são indissociáveis, eles são a mesma pessoa. O enredo que nós gentios, porque nós somos gentios, nós já estamos 2000 anos depois dessas grandes disputas ocorrerem, nós já estamos familiarizados com a ideia. Então, não representa aqui uma grande questão para nós o fato de que os judeus se consideravam como o povo eleito e o fato de que os judeus acreditavam por ser da linhagem de Abraão e ter a lei, a circuncisão, os pactos. Eles eram um povo, então, selecionado por Deus e que ele era o único povo que tinha um pastor sobre essa terra, que era Deus.
né? Ou seja, nós somos pastoreados por Deus, nós somos do seu rebanho, porque nós temos a circuncisão, nós temos o pacto, nós temos o culto. Portanto, nós somos os eleitos de Deus. Nós não somos filhos da prostituição, nós não somos filhos da fornicação, não é o que eles dizem para Jesus em todos os seus embates, os seus entraves. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui? Que, na verdade, eles não são pastoreados pelo Pai. Porque se eles fossem pastoreados pelo Pai, porque existia um rebanho pastoreado por Deus, por Yahvé, se eles fossem pastoreados pelo Pai, certamente eles seriam conduzidos ao rebanho de Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando para eles o seguinte: vocês não conhecem o Pai, vocês não sabem o Pai, porque se pastoreados fosse pelo Pai, vocês viriam para mim. Por que o texto está nos ensinando sobre cristologia? Porque Jesus está dizendo que ele e o Pai são um, de modo que se eles fossem pastoreados pelo Pai, eles veriam até Jesus. Você vai se lembrar que quando Jesus está em ambiente entre os gentios, ele não fala ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ele fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele muda esse movimento, é uma coisa interessante. Então, só para a gente dar um pavimento aqui do que a gente está dizendo, se a gente for para o versículo 59, diz aí, Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, ele está em ambiente judeu. E para contribuir com esse ponto, para mostrar que Jesus está fazendo uma denúncia de que eles de fato não conhecem o Pai, porque se conhecessem o Pai e fosse pastoreado por ele, viriam até Jesus, capítulo 5, versículo 36. Então, Jesus está fundamentando aí, mas eu tenho o maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Elas provam o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele. O que Jesus está dizendo é que eles nunca ouviram a voz do Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. Também não têm a palavra dele permanentemente em vós, porque não creem naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm o amor de Deus em vocês. E para terminar essa questão, se a gente ler o versículo 45, que é logo em seguida do 44, Jesus termina dizendo justamente essa ideia que eu estou fundamentando aqui para vocês. No versículo 45 está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus, portanto todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Então o que Jesus está ensinando aqui é que a ideia de que eles dizem a Jesus eu não vou, porque eu tenho a Deus, isto é, a Jesus não, mas a Deus sim. O que Jesus está demonstrando aqui com o texto, com essa leitura, é que, na verdade, eles já disseram também ao Pai não. Porque se eles tivessem pastoreados, se eles tivessem sido pastoreados pelo Pai, certamente eles seriam conduzidos ao aprisco de Jesus. Ouvindo a pavimentação, parece que é impossível não ler dessa forma, né? Não é? Porque o lance do pois ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer a mim, é o lance do tipo, é como se a gente só estivesse conversando sobre o fato de ir a Jesus ou não. Excluindo tudo que o enredo traz, né? Tipo, como se a gente estivesse conversando literalmente só sobre a salvação, sim ou não, aqui. Mas eu fico sem saber o que questionar, cara. Tá ligado, cara? Porque é literalmente, ele constrói o pavimento. Então, porque como nós temos o enredo gentílico, a gente esquece do embate com a cosmovisão prevalente a qual Jesus está lidando aqui. Porque os judeus poderiam crer no seu coração. Nós já temos um pastor que é o Pai.
E você? Quem é você? Por que nós temos que acreditar em vocês? Por que nós acreditaríamos em você e deixaríamos Abraão e Moisés e a lei? Então Jesus vem e diz, não, vocês não são pastoreados pelo Pai. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Se vocês fossem pastoreados pelo Pai, certamente vocês viriam a mim. Como vocês nunca viram a sua forma, vocês recebem honra, glória uns dos outros. A Bíblia, vós examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas as palavras de vida eterna, todavia elas testificam de mim, e a mim vocês não querem vir para terem vida. Então, o que Jesus está ensinando aqui, na verdade, é cristologia e não predestinação. E no final das contas, está jogando pro cara, né, a responsabilidade de tudo, né? Você. Mas o lance eu acho que aí a gente consegue entrar talvez na interrogação, né? Que para mim ela é sempre existente no quesito. Tá, mas beleza. Se fosse para eles estarem com Jesus, Deus teria falado com eles desde então, desde o início, desde o ventre, desde tudo. Deu para entender? Não, é que se eles fossem fiéis a Abraão, Jesus vai dizer, se vocês não têm a descendência de Abraão, porque Abraão viu o meu dia e se alegrou com ele. Se vocês fossem filho da descendência de Abraão, vocês creriam em mim. Olha, vocês examinam as Escrituras, vocês têm rigor com elas, todavia elas apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Então é falso, é mentiroso a ideia de que vocês têm por descendência Abraão, de que vocês são pastoreados pelo Pai. Vocês nunca, na verdade, viram a sua forma. Se isso fosse verdade, como vocês estão dizendo, vocês veriam a mim, porque Abraão viu o meu dia, se alegrou com ele, Moisés falou sobre mim. Mas aí vocês não querem vir porque, na verdade, vocês não conhecem o Pai. É forte, né? Como diria no Nordeste, não é forte, não é forte. Cara, e vamos continuar. Bom, para não esquecer, você que está nos assistindo, tem um amigo meu, eu até mencionei ele para você, Yuri. Cara, é meu brother. Yuri, comenta aqui embaixo. Yuri é meu amigo que a gente fica trocando figurinhas, né, por muito tempo a respeito do assunto. É um cara, literalmente um amigo, né? Foi até aniversário dele ontem, nem dei parabéns. Que amigo horrível que eu sou, né? Mas vou lhe dar os parabéns assim que eu sair do podcast aqui. Mas eu quero insistir, porque para mim é muito caro isso. Você entendeu? Uhum. Esse drama, esse enredo acontece em todo João. Quando João diz assim, veio para os eleitos, parafraseando, né? Uma paráfrase minha, porque na verdade o texto diz veio para os seus. Veio para os eleitos, mas os eleitos não o receberam, porém todos aqueles que o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quem são esses? A saber, os que creem no seu nome. E as leituras que eu até trouxe para você aqui no início, né? João 10, 26, vocês não são das minhas ovelhas, por isso que vocês não creem. Tudo que a gente conversou aqui já foi respondido. E João 17, não peço pelo mundo, mas pelo que tu me deste. Porque são teus, né? É complexo, né, cara? Poxa, é muito bom, velho. Eu vou ter que estudar mais para vir pro próximo podcast com ele para questioná-lo, né? Tá puxado para mim aqui, velho. Vamos lá, vamos continuar. Vamos ler agora. Nós estamos caminhando já estamos chegando no último texto que a gente separou para ler junto aqui, né? Vamos ler agora. Agora a gente já vai para Romanos 8, é isso? Não, Efésios, né? Se eu não me engano, é o texto. Efésios, capítulo 1. Eleitos, né? Isso. Vamos lá para Efésios, capítulo 1. Para finalizar por hoje, né? Que a gente vai conversar um pouco. Na verdade, a gente até falou que a ideia é que no nosso próximo podcast aqui, eu assisti uma aula com eleição, né? Com o Silas, que a gente conversou literalmente sobre Romanos, capítulo 9, 10 e 11, não foi isso? Essa foi a nossa leitura. E já é uma proposta para o próximo podcast, tá? Se você tiver dúvidas, enfim, nós vamos marcar já com ele para a gente estar conversando a respeito, mas ele até explanou um pouco mais aqui, porque a ideia é, a boa compreensão a respeito do que é dito no 9, precisa ser, tem um arcabouço aí que envolve o 10 e o 11 também, que isso não pode ser dividido, né? Não pode ser separado. Que até existe a questão, né, que algumas pessoas vão fazendo uma leitura de uma perícope que se encontra só em Romanos capítulo 9, mas na verdade tem a ver com 9, 10 e 11. Mas vamos ler agora Efésios capítulo 1. Vamos voltar para Efésios, né, irmão? Já abriu sua Bíblia em Efésios, já? Efésios,
capítulo 1. Do versículo 3 ao 6. É isso? Pode ler, irmão. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós, seu Filho amado. E em seu Filho amado. Existe, inicialmente, uma fusão entre o termo eleitos e predestinados, embora a gente imagine que isso seja sinônimos, na verdade são conceitos diferentes entre si. A eleição é uma coisa, a predestinação é outra. Então a gente precisa ficar aqui primeiramente sobre o conceito da eleição. A eleição, conforme a gente lê lá em Romanos 9, 10 e 11, Paulo fundamenta em Romanos, né, esse texto. Eu estou lançando mão desse preâmbulo para falar sobre esse texto que nós lemos agora, Legal. Porque lá está a definição de eleição. Então, a eleição que o apóstolo Paulo vai defender em Romanos 9, 10 e 11, que vai possibilitar ele falar sobre essa aqui de Efésios, porque daqui ele já parte como pressuposto, embora o desenvolvimento da teologia da eleição esteja lá em Romanos, Deus vai fundamentar que sempre a escolha da nação que vai carregar as marcas da eleição, portanto a eleição é o sinal, é a demonstração de qual povo desfruta de um relacionamento correto com Deus, né? Então Paulo lança a mão disso para explicar que nunca dependeu do indivíduo. Deus chama os seus descendentes sobre os lombos de quem ele determinar. Foi assim como, por exemplo, em Ismael. Ele não é o filho de Abraão? Uhum. Por que as marcas da eleição não deveriam ser feitas sobre ele? Alguém poderia dizer, não, mas é porque não era o filho de Sara. Porque a promessa foi feita ao casal. Então Deus chama em Isaque, é que será chamada a sua descendência, porque é o filho de Abraão e Sara, portanto não com Agar. Mas o Paulo vai lançar a mão de outras, ele vai aprofundar a questão, ele fala, mas o que vamos dizer então no que diz respeito aos gêmeos, que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, que deveria ser Esaú a carregar as marcas da eleição, e Deus chama soberanamente sobre Jacó, que depois vai trocar o nome para Israel. Por que é assim? Porque Deus soberanamente chama a sua descendência sobre quem ele quiser. Paulo fundamenta isso para dizer que soberanamente Deus decide sobre os lombos de quem cairá as marcas da eleição. Então, agora cai sobre os ombros de Jesus. Ou seja, eu soberanamente chamo a minha descendência sobre Jesus. E você está ligado em Jesus é mediante a fé. Não pela descendência, nem pela vontade do varão, mas de Deus. Porque aqueles que recebem Jesus, Deus lhes dá o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Mas daí alguém poderá dizer assim, mas então quer dizer que é um artefato agora para um dado novo? Deus mudou de opinião? Antes era assim, agora Deus mudou? Né? Não é mais Israel? Jesus vai dizer que não, Jesus sempre foi eterno. Ele sempre esteve com o Pai, ele sempre foi um com Deus. E ele é a oliveira verdadeira, nós somos os ramos. A oliveira é eterna, a oliveira verdadeira é eterna, ela existe por todo sempre. Nós só somos eleitos antes da fundação do mundo, não em nós mesmos, mas em Jesus Cristo. Nós podemos ser enxertados nele pela fé, que é o texto, é a ideia tanto de Romanos como os pressupostos que todo Paulo lança já aqui. Ou seja, eu não sou eleito em mim mesmo antes da fundação do mundo. Eu sou eleito em Jesus Cristo, de modo que se eu creio nele, eu serei enxertado, ainda que um jambuzeiro brabo eu pudesse ser, eu fui enxertada na oliveira verdadeira. Sendo enxertada na oliveira verdadeira, eu sou eleito antes dos tempos eternos, não em mim mesmo, mas por causa de Jesus Cristo, que sempre foi um com o Pai. A ideia é do que envolve o antes da fundação do mundo tem a ver com Cristo, e no meio do caminho participar disso é um enxerto. É porque a eleição, ela não pode ser abstrata.
ela tem que ter um locus standi, que é a ideia que o Schenck explica aqui. Essa ideia do locus, ou seja, é o lugar que efetiva quem tem o direito. Que é isso, inclusive, que gerava ciúme entre os judeus. Ou seja, por que os gentios estão recebendo a promessa e nós que éramos da oliveira verdadeira somos retirados? Pelo contrário, até poucos de nós temos crido. A maioria dos judeus não creram, só um pouco. Paulo vai explicar que é assim mesmo. Quem creu na nossa pregação? Se Deus não reservasse os 7.000 que não se dobrasse a Baal, Israel teria sido destruído. Mas a oliveira fica intacta, para que a promessa feita a Abraão de que nele seriam chamadas benditas todas as famílias da terra se cumprisse em Cristo. E Paulo vai alargar essas fronteiras dizendo que Jesus Cristo sempre foi eterno e um com o Pai, de modo que nós, ligados a ele pela fé, somos eleitos antes da fundação do mundo. Não lembro muito bem do texto, que a gente está conversando no detalhinho, mas a ideia é que eles podem ser enxertados novamente na videira. Sim, Paulo fala que eles estão, lá em Romanos 9, né, que eles estão momentaneamente retirados da oliveira verdadeira pela incredulidade, mas Deus é poderoso novamente para enxertá-los se eles crerem em Jesus. E aí, Tiago? Então, pelo que eu entendi, vê se está certo o teu ponto. Então, a visão é que não eu, individual, sou o eleito. Cristo é o eleito desde a eternidade, e aí, quando eu respondo com fé e arrependimento ao chamado dele, aí eu sou enxertado nele. Então eu sou eternamente eleito, não em mim, mas em Cristo. Esse é o ponto. É porque os ramos, eles não têm vida em si mesmo. Eles estão ligados na raiz que é santa e que é eterna. O que Paulo está querendo dizer é que existe um lugar onde se dá a eleição, porque a eleição ela não pode ser abstrata, tá? Por exemplo, na fé reformada, o eleito é uma entidade abstrata, ninguém sabe quem são eles. Inclusive, esse é um problema extremamente pastoral complexo. Né? Se você falar assim, eu sou um eleito, você não consegue dizer isso. Fundamentado em quê? Você não, então, as marcas da eleição, ela tem que cair num lugar autenticador. E aonde que é esse local? É em Cristo Jesus. Então, a eleição ela não pode ser antropocêntrica, ela tem que ser necessariamente cristocêntrica, que é o que o apóstolo Paulo está fundamentando aqui. Então, é correto afirmar, então, uma definição disso, de que a eleição e a predestinação é Cristo. Não, aqueles que estão enxertados em Jesus Cristo, portanto, são os eleitos, eles estão predestinados inevitavelmente a frutificarem para ser a imagem daquele que o criou. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para a santidade em amor. Então, inevitavelmente, aqueles que estão em Cristo Jesus estão predestinados a serem conforme Jesus Cristo. É uma boa notícia essa, não é uma má notícia. Você está predestinado, irmão, a ter o mesmo caráter que o nosso Senhor. É uma boa leitura, né, cara? Ele desata alguns nós e ata alguns novos. Mas é o que Paulo está fundamentando, porque se qualquer outra leitura do texto vai colocar a eleição de forma abstrata. Então a gente pode falar sobre isso também, que inclusive é onde colapsa. Se alguém pudesse falar assim, por que você não é um reformado? Justamente porque a doutrina da eleição vai colocar, o indivíduo fica sem evangelho. O que acontece na angústia, lidando com as pessoas? As pessoas dizem o seguinte, eu sei que eu sou um eleito, Silas, porque o testemunho do Espírito Santo testifica no meu coração que eu sou filho de Deus. Aí você pergunta, mas você tem certeza da sua perseverança? Daí o indivíduo diz, olha, eu não tenho certeza da minha perseverança, eu sei que eu tenho que perseverar. Mas não é dito que os eleitos vão perseverar? Aí eles dizem, é dito. E você sabe que se você vai perseverar? Não, Deus sabe. Então, se você não sabe de antemão que você vai perseverar até o fim, Tu não sabe se todo o evangelho entra em colapso, porque é dito que Jesus morreu só pelos eleitos, o sangue de Jesus Cristo funciona só para os eleitos vão perseverar, a chamada vai acontecer de forma eficaz, eles serão regenerados, mas eu preciso não falar sobre a entidade abstrata, eu preciso dizer, sou eu um eleito? Então pode um homem impossibilitado de dizer-se eleito, ter certeza da sua salvação, ter certeza que Jesus morreu por ele, ter certeza... E o evangelho colapsa, porque o indivíduo vai responder, eu não sei se eu sou um eleito. E se ele não sabe se é um eleito, ele não pode responder mais nada. Se a gente perguntar para ele, você tem certeza que Jesus morreu por você? Ele vai ter, se ele for honesto, ele vai ter que dizer, não sei. Você sabe se Jesus te ama? Ele vai falar, eu não sei. Então, tá vendo? Nós, wesleyanos, nós temos um método de fazer teologia. Ela tem que ser ligada às Escrituras,
ligada à tradição, porque é um depósito de interpretação exegética ao longo de milênios. A fé cristã, ela tem que ser racional, mas ela tem que ser também prática, ou seja, isso tem que tocar a minha vida de forma real e concreta, não servir apenas para colocar um edifício teológico em pé. Eu preciso responder, muito bem, é lindo falar sobre eleição, mas eu preciso ver se ela toca meu coração. Eu posso dizer que eu sou um eleito? Se essa informação esbarra na pastoral, esbarra na prática, a tendência é de que você está lendo errado as Escrituras. Bom, gente, eu não sei se você gostou, mas eu gostei demais. Foi muito bom ter esse tempo aqui com você, cara. E o que eu mais desejo mesmo é que você que está assistindo compartilhe esse podcast aqui com os seus amigos que conversam sobre o tema, sobre um assunto, né, que estão envolvidos aí na igreja. Porque a questão da pastoralidade nesse quesito é o que mais, não vou dizer que me comove, né? Mas é o que mais traz sentido, sinceramente falando, que é o que você falou agora no final, né? A pastoralidade. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma quest? Vai ficar difícil, gente, de poder conseguir incluir a voz de vocês aqui, né, no podcast. Talvez, mas a forma como você respondeu já vai dar... Eu pensei nisso na hora, né? Pô, vamos tentar dar um microfone pra galera, mas eu não pensei antes. Mas é isso. Tenho certeza que você foi ajudado de alguma forma. É muito bom estar aqui com você, Silas. Silas com C de Cristo. Passou rápido, irmão. Passa rápido, cara. A gente pensa que não, mas passa muito rápido. Estaremos aqui novamente. Já vou estar agendando com o Silas. Deixe suas dúvidas aqui embaixo. Você tem Instagram, Silas? Não tenho. Irmão. Não tem, cara. Silas é um cara evangélico de verdade, né, velho? Crente, né, velho? Brincadeira, gente. Mas a gente vai trazer esses questionamentos para cá também, para nós estarmos conversando mais uma vez com o Silão aqui, beleza? É um bom wesleyano, né? Silas, prazerzão estar com você. E tem algum recado final aí, cara, para abençoar a vida das pessoas? Olha, e você pode ficar à vontade para falar diretamente para a câmera, para olhar no coração do indivíduo, né? Olhar nos olhos do indivíduo. Eu quero aproveitar o momento mesmo. Para mim, aí. Eu acho que o momento mais importante é esse, que eu quero falar agora para as pessoas que estão me vendo. Eu quero direcionar uma palavra para a pessoa que tem essa dúvida, que perturba muitas pessoas sobre a questão da eleição. Eu quero dizer para você abandonar esse pensamento de imaginar que Deus não te ama, que Ele não morreu na cruz por você. Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus, todos aqueles que vêm a Ele, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Ele te ama, a cruz, Ele te incluiu ali naquela cruz para fazer você morrer para o pecado, a fim de viver para Ele. Abandone a ideia de que Deus não te ama, de que Ele não fez nada por você, de que você está excluído da graça de Deus. Não, se apoie na palavra de Deus, que a graça dele se manifestou salvadora a todos os homens e de que é desejo do nosso Senhor a salvação de todo aquele que nele crê. Faça isso em nome de Jesus. Não se desespere da vida. Tenha certeza que o Evangelho é para você também. Amém, irmão? Alguém aqui quer aceitar Jesus? Brincadeira. Mas é isso, gente. Mais uma vez, muito bom ter esse tempo com vocês. E até o próximo Ismael Talks.